Não Vocês, tinha meninas. fonoaba antigamente. E tem hoje? Pois é, fonoaba Ele não não tá existe. descrito. Hoje vai dar o que falar isso aqui. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fofoca, o Fono Fora da Caixa. Estamos aqui Viva nós! Um no brinde. nosso Um dia. brinde ao fundo fora da caixa. Como é bom Hoje- ser fora da caixa, né, Zé? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, um tema muito específico e polêmico. Vamos falar sobre o fonoaba. Quantos anos você trabalha com autismo, Ana? É, quase 30, né? Não Vocês, tinha meninas. fonoaba antigamente. Mais de 10. Meu 16. E você, Gil? Vou fazer 20, 19 Antiga. anos. E não tinha, né? Não. Fonoaba. Não tinha. Na verdade, eu acho que, E tem hoje? pois é, quando a gente começou, né, acho que o nosso primeiro emprego, né, Li, vou falar por nós, foi no CAISM, né, lá da Vila Mariana, então, que era o centro de referência, de autismo e tal. Então, a gente já entrou nisso, né, onde a gente tinha uma equipe multidisciplinar e tinha um analista do comportamento, né, então acho que Mas esse ele foi o era primeiro. analista do comportamento de verdade. Era analista do comportamento. Era analista do comportamento. Tá bom, entendi. Eram analistas do comportamento, assim, né? Então, a gente teve muita noção da análise do comportamento ali, Exato. né? Não estou dizendo que se foi uma noção boa, uma noção ruim, como é que foi, mas a primeira coisa da análise do comportamento que a gente viu foi ali. Mas há 10 anos atrás, a gente ainda falava de sala de time-out, né? Uhum. Que hoje a gente já não fala mais. Pra quem não sabe, sala de time-out é onde a gente, né, onde a criança desorganizava, a gente colocava ela dentro dessa sala, né, pra uma sala protegida, com tatame nas paredes e tal, pra quando ela desorganizasse, a gente deixasse essa criança chegar ali no pico, porque, né, o que a gente acreditava era que quando eu faço a extinção, escalou no comportamento e depois, num determinado momento, esse comportamento abaixa. Hoje a gente já não faz mais isso. Então, acho que alguns modelos que a gente teve dentro da análise do comportamento são modelos que na época a gente via incomodavam, né? Porque a gente veio de uma vertente diferente, mas a gente Mas tava era ali, coerente. não sei se era coerente, mas era o que tinha. Não coerente Era com o coerente que no você assunto. acreditava, mas talvez com a teoria. Vamos lá, eu não Exato. sei nem se a gente tinha, se elas tinham condição de compreender o grau de De coisa coerência. E o que eu ia diferente. perguntar, e eu quero perguntar porque não é a realidade da gente, como que era a questão da fonoaudiologia neste ambiente, de vocês estarem em formação e vocês estarem nesse ambiente tão, vamos dizer assim, multi. Cara, A foi muito valorização da rico. Foi fono, muito a separação rico. dos espaços, como que funcionava isso? A gente foi um momento muito rico. A gente pegou um momento muito rico no CAISM, né? Onde ele era liderado pela doutora Rosane Lowenthal, inclusive. Então a gente aprendeu muito. A Rô é dentista, né? E ela tem uma formação ali multidisciplinar para trabalhar em equipes multidisciplinares. Então a gente trabalhava com enfermeiro, a gente trabalhava, os enfermeiros, inclusive, faziam o primeiro momento ali de acolhimento. A gente montou um protocolo lá, que era um protocolo de avaliação multidisciplinar, onde sempre que a gente entrava pela avaliação, era um fono, um enfermeiro e um psico, né? Então a gente tinha ali um lugar de fala, sempre pessoas muito respeitosas, mas acho que foi o momento em que a gente começou a construir um espaço dentro de uma equipe, dentro da análise do comportamento. Tinha TO, né? Então quando a gente começou a fazer a gente avaliava por ABC, avaliava, eram poucos protocolos fonoaudiológicos em si, né, Li? Sim. Mas a gente tinha muitas escalas, né, para organizar junto com a equipe. Cada um, né, corrigia, por exemplo, no ABC, a parte de comunicação ficava por conta da fono, a parte sensorial da Legal. TO, a gente se dividia nisso, mas era muito rico, era um centro de referência, né? Então a gente aprendeu muito, assim, da parte sensorial, da parte de análise do comportamento, mesmo o papel da equipe de enfermagem, né, que hoje em dia a gente discute muito essa questão do acolhimento da enfermagem, mas eles tinham um papel essencial ali, né? Dúvida. Lá era um centro de referência para crianças mais graves. Não, não. A parte de criança a gente atendia tudo, né? Desde os mais lá, nível 1 de suporte até os nível 3. O que tinha lá de diferente, que eu acho que foi onde de fato a gente cresceu muito profissionalmente, foi a internação. Onde a Uhum. gente começou a receber pacientes que estavam institucionalizados na rede, né, para trazer, para reabilitar esses pacientes, e aí eles eram mais velhos, Uhum. né? Então, não vocais, eles chegavam de ambulância amarrados. Uhum. Uhum. Lá nós tivemos contato com todos os níveis de suporte, É. né? Uhum. Com ou sem
uma questão intelectual associada, e além dessa introdução dentro de uma equipe multidisciplinar. Só que nesse espaço, trazendo para a vida fora, nós estávamos dentro de uma equipe multi, né? Uhum. Então, eu acredito que lá a gente era muito, todos os fonos, assim como todos os psicólogos, assim como o pessoal da terapia ocupacional, todo mundo era muito respeitado dentro do seu espaço, né? Mas a gente tinha ali o padrão de intervenção comportamental que deveria ser aplicado, mas existia ali o papel do fonoaudiólogo, né? E aí, se a gente olha para nossa discussão de hoje, o fonoaba, gente, é só olhar para a resolução do conselho, né? Para as áreas de atuação onde a fonoaudiologia está inserida, né? Então, o ABA, ele pode vir como uma formação pra gente, que é o que todo mundo aqui tem, Uhum. né? Mas o fonoaba Ele não não está existe. descrito, né? Ele não existe. A realidade é essa, o fonoaba não existe. Mas por uma questão de nomenclatura e pedido do convênio, né? Que eles descrevem lá, uma questão mercadológica mesmo, né? Terapia psicocomportamental, terapia fonoaudiológica comportamental. Então, não é que exista o fonoaba, né? Que é a nossa tecla ali de discussão na internet. Mas a Ana, porque a Ana que caça encrenca, eu não, Será? né? Eu nem tenho E cara eu de acho que ser. nós quatro aqui, Ah, nós quatro, né? Porque É. todo mundo aqui entende da intervenção comportamental. É. Mas você é uma fonoaba? Não. Né? E eu acho que Você isso, também. né, pensando no histórico, né, Exato. quando eu comecei lá 30 anos atrás, não existia. Tudo bem, na faculdade eu li o livro do Skinner para Sim. entender sobre terapia, nem era terapia Não, era comportamental, em para entender aquisição, sobre era comportamento, aquisição, né? Aquisição né? de linguagem, a gente estudava. Exatamente. E aí, o que que acontecia? Gente, é muito louco pensar nisso, mas o que acontecia naquela época? A gente recebia os pacientes TEA, por exemplo, Aham. não tinha psico na equipe. Para a gente convencer a família a fazer 1 hora de psico por semana, era um rolê, porque psico era um negócio emocional, Uhum. né? Exato. Então as famílias falavam, ah, mas meu filho não é louco. Era bem isso É. mesmo. Então, para a gente conseguir convencer que fizesse 1 hora, 2 horas por semana, era um rolê. É, e, né, depois eu acho que assim, né, foram saindo aquelas revisões lá da Academia Americana de Neuroinfantil, mostrando o ABA como evidência, até o ponto que só o ABA era evidência, fono não. E aí eu acho que nessa hora que o A jogo coisa se virou. perdeu. É. Porque eu acho que a maior questão é que a gente critica muito hoje o que a gente vê, né? O que pelo menos até o ano passado trabalhava na graduação, a gente então na graduação não existe fonoaudiólogo no Brasil, né? A gente tem uma escassez de fonoaudiólogos, ainda mais bons fonoaudiólogos que atuam com TEA. É muito difícil. Na faculdade, hoje, eles veem alguma coisa, mas não é sempre. Então, você sai da faculdade, você vai trabalhar com autismo, qual a primeira coisa que você faz? Ah, vou fazer um curso de aba? É. Né? E aí eu tenho fonoaudiólogos mal formados, tanto em relação ao autismo, né, de linguagem no autismo, quanto fonoaudiólogos mais formados em aba, porque assim, você vai fazer o quê? Um programa de formação em aba de milhões de horas presencial, onde eu tenho uma super supervisão e é mega caro, Uhum. ou é mais fácil para você fazer um curso de internet por R$ 9,90 que vai te habilitar um aba que eu costumo dizer um aba porco. É isso. Então, o que a gente tem visto hoje é o fonoaudiólogo, por isso a grande crítica. Você quer ser analista do comportamento? Você pode ser padeiro analista do comportamento. Você pode ser O Voldemort, confeiteiro aquele analista que do não pode ser comportamento. A mesma nomeado, coisa a fono analista do comportamento. Você vai Engenheiro, trabalhar analista do engenheiro, não comportamento. é? engenheiro Eu acho florestal. que tem uma questão importante que é, quando nós saímos, Aquelas. né? Quando a gente sai da Não universidade, consigo evitar, desculpa. nada. Quando a gente sai da universidade e a gente vai viver a fonoaudiologia no TEA, você vai criar bagagem, você vai estudar linguagem, fazer cursos que são para atuação, É. o prompt que seja, a comunicação alternativa, nós vamos nos especializar em Exato. atender uma pessoa com TEA através da fonoaudiologia. E aí essa pessoa, quando ela vai para a análise do comportamento, ela está preparada para ser uma fonoaudióloga e aplicar os conceitos, aplicar a Exato. dinâmica da análise do comportamento para melhorar a sua Como prática clínica ferramenta. como uma ferramenta, né? Exato, Como um exato. Para complemento. embasar. Exato. Mas o que acontece é exatamente o que a Vira Ana estava aplicador, falando, né? é que você sai da universidade sem nenhuma vivência de como atuar com autismo e você entra em grupos que vão te tratar como um aplicador e você esquece a fonoaudiologia. Exato. E você vira um aplicador daquele conceito que nem todo analista está disposto a ensinar. Porque tem Uhum. analista que está super disposto a dizer por que você está fazendo isso, como que você deve fazer, mas tem analista que vai fazer, faça. Gente, eu falo Uhum. que E aí a existem. fonoaudiologia se perde no meio desse Exato, grupo, né? existem analistas do comportamento e analistas do Sim. comportamento, né? Então você tem aqueles caras que são
crus e eles se acham super bons, porque eles sabem fazer meia dúzia ali de procedimento. Cara que às vezes é até BCBA, é cara que até tem mestrado, doutorado. E você tem, por exemplo, Valéria Pereja, que é incrível, que é uma analista do comportamento, que é brasileira, que mora fora e que tem um trabalho lindo, assim, né? E que sempre traz muito isso. Eu gosto muito de segui-la no Instagram e converso muito com a Valéria em relação a isso, o quanto às vezes o analista do comportamento ele é rígido, né? E, é isso, é isso. Então, e aí aparecem os analistas do comportamento blogueiros que moram fora do país e Ai, ai. aparecem Ai, todos Essa semana nublados, foi né? boa. Pra fazer a ai. piada. É. Nublados, nublados. Que assim, aí chegam aqui, quer dizer, nunca atenderam autista no Brasil, É. sabia nem o que era quando tava no Brasil. Aí, pá, saiu. Aí começou a fazer a faculdade aqui, sei lá o que aconteceu no meio do caminho, pum, estourou, porque fala do ABA no Brasil. Mas nunca teve paciente aqui. Só lá. Aí começa num discurso de falar da fono, porque a fono não faz bem. Não tem ideia da Cala a nossa boquinha, realidade. fica quietinha. Sabe o que você tá falando? Eu acho que ela devia falar inglês pro público. A gente Mas a pode- gente tá falando de uma A pessoa gente ou é pode geral? marcar nas Não, a gente tá legendas. falando Geral, né? Geral. que a gente Não já sei, a gente assim, Queria. pessoa Pra geral. saber de quem nós estamos falando, deixa aqui seu comentário. Fala da tua área, porque a tua área aqui no Brasil tá uma droga. É. A tua área tá fazendo E nos Estados Unidos Barbaridade. uma comissão com É. clínicas, né? Tem uma coisa É. aí de comissão, algumas clínicas aí no Brasil fazendo uma comissão de clínicas multidisciplinares. Oh, oh. É quando a gente pensa em modelo de intervenção até fora, gente. Estados Unidos tem muita coisa, mas nem tudo é bom, assim como no Brasil, Sim. né? Na Europa. Infelizmente, a gente tem realidades diferentes em todas as regiões brasileiras. A gente está em São Paulo, né? Como é lá na região norte, na região sul. Eu acho que o Brasil, o Brasil é muito diferente. Então, as questões socioculturais, econômicas, tudo isso influencia, certo? Agora, quando a gente pega Estados Unidos, também tem paciente de lá que vem fazer avaliação aqui. Então, eu já recebi paciente que veio de Londres. Eu já recebi Exato. paciente Nossa, que na veio dos Europa Estados é Unidos. desgraceira, Nossa. total, desgraceira. Mas tem uma Londres coisa que, assim, dói. nos Estados Unidos, é que brasileiro tem essa mania, né, do colonizado, né, de Exatamente. achar tudo que é de fora Enaltecer. mais bacanão. Mas, assim, nos Estados Unidos é uma questão de saúde pública, porque Sim. é o governo que banca o É. tratamento e tem que ser uma coisa E uniforme não e porque igual o para todo governo é mundo. bom, né? Não, Vamos levantar não. isso. O governo dos Estados Unidos, ele não paga o tratamento porque, ai, um governo, Hum. chuco. Não, ele paga porque ele sabe que se ele investir ali na intervenção precoce, o que ele vai ter de custo lá na frente é muito menor, Exatamente. né? Mas aí a questão é uniforme para todo mundo recebe igual, né, acho que aqui todo mundo já teve a oportunidade de receber crianças de lá que vêm com um Uhum. programa que você fala: Uhum. "Oi?", O que é isso? né, porque é igual meio que uma receita de bolo ali para todo mundo. Exato. Aí as famílias falam: "Nossa, eu vou levar para os Estados Unidos para fazer avaliação com XYZ", e aí, tipo assim, você fica: "Ah, tá, né, que investimento", mas enfim, essa é uma outra questão, mas, eh, o que acontece é que aqui acabou virando um mercado, então a pessoa recém-formada, né, que quer ganhar dinheiro, ela vai fazer o quê? Aba, porque ela sabe que ela vai atender um paciente, sei lá, 10 horas por semana. Antes da graduação, de terminar a graduação, ela sabe que ela vai ter um mercado para atuar e que, né, vai atender, sei lá, 10 horas por semana aquele paciente, vai faturar uma grana e beleza. Exato, até porque ele vai ficar dentro das duas áreas, né? Ele pode atuar como fonoaudiólogo e ganhar também por ser aplicador. Então, isso tira, né, se pensar em custo, para clínica extremamente Rentável. rentável, porque assim, o mesmo cara que é aplicador, ele também é fono. E é isso, a gente entrou na palhaçada que a gente vive, né? Então, eu tenho um fono, outro dia, na internet, né, essas de denúncia que a gente abre lá na Speech, mandaram uma mensagem dizendo que tem num lugar aqui perto de São Paulo, é muito comum que estagiários da faculdade semipresencial, EAD, desse lugar, eles atendem com carimbo emprestado de outros fonoaudiólogos. Isso é muito grave, isso é Muito crime. grave. Sabe quanto custa? R$ 150 eles ganham por hora. E eles têm formação em quê já? Em aba.
Aí vamos lá, Entendeu? né? A gente tem que compreender que, assim, é um caminho longo. Eu posso ser analista do comportamento enquanto fonoaudiólogo, como qualquer outra profissão, Sim. mas eu preciso começar de Desde algum que você lugar. estude. E começar de algum lugar não é de uma formação que você vai fazer online, porque o plano de saúde exige que você tenha apenas, né, um certificado. Uhum. E aí a Exato. gente tem uma pessoa que vai ter um certificado que não sabe como usar, vai se dizer que é fonoaba, né? É. Porque Uhum. vai da mesma coisa, do método ABA vai nessa mesma ondinha, e aí não faz nem fonoaudiologia direito, nem Exato. faz análise do comportamento direito. E a fonoaudiologia se perde. É. E aí eu estava Exato. discutindo isso essa semana lá com o pessoal da Benep, aquela questão de que a gente às vezes fica muito preocupado em dar pitaco na profissão do outro, em dar o diagnóstico do outro. Por exemplo, eu não tenho que me preocupar em saber dar diagnóstico de autismo, eu tenho que saber o que dá diagnóstico de apraxia de fala, desartria do desenvolvimento, É do isso que me aí. compete. E aí nós temos essas pessoas que não estão preparadas para ser fonoaudiólogas, que atendem pessoas com autismo, e muito menos analistas do Exato. comportamento que vão atender pessoas com autismo, que não fazem nem a fonoaudiologia bem. E onde a Exato. fonoaudiologia devia entrar na análise do comportamento, que é cadê os treinos de ecoico de comportamento verbal? Como é que eu posso ajudar aqui? Como é que eu posso te dizer os fonemas alvo, as palavras funcionais que você pode Exato. trabalhar e validar Exato. no seu treino? Então, a gente tem importância muito grande dentro do processo. Só que a gente não está sabendo aproveitar, né? Tá querendo Exato. ser analista, ao invés de ser um fonoaudiólogo que entende de comportamento verbal e vai dar pitaco no trabalho do psicólogo, A gente que é é o nosso raso, principal cara. papel, né? Fica raso. Aí outro dia também, nessas de abrir esses quadros de desabafo, mandaram também uma pessoa que é fonoaudiólogo e trabalhava numa clínica, e aí chegou lá uma criança que tinha medo de cantar parabéns. Lembra dessa história? Lembro. Criança tinha medo de cantar parabéns e tal. Ah, não, então vamos desensibilizar. Ai, Ah, Sabe o não. que é o desensibilizar? Bota a criança dentro de uma sala, apaga, acende a luz e canta parabéns até a criança. Aprendeu no aba, não, mas isso é uma coisa de análise do comportamento. Não é raso. Sensibilização não é rasa. ai, Não é sobre isso. chega a dar Um nervoso. estímulo Gastura. aversivo. Dá. Um estímulo aversivo. Pega uma criança que tem medo, Violento, violento, violento. isso é violência. Entendeu? Então, Desrespeitoso, eu né? bato muito nessa tecla, todo mundo critica o ABA, o problema não é a ABA, o problema são os analistas do comportamento mal formados, que não sabem a diferença entre cometer um crime sem invasivo e Exatamente. fazer um bom manejo, É. né? E aí entra naquela questão, assim, vocês fazem supervisão de outras fonos, vocês Sim. veem que isso acontece. A pessoa está atuando numa clínica multi, ela quer trabalhar com linguagem, a equipe não respeita, porque não tem o registro como o do ABA tem, porque não tem o teste validado, XYZ, Subsidiar, enfim. né? Também não sabe Essa. conversar, né? Tem que saber conversar, né? Exato, Não, tem que Entender mas saber a usar essa linguagem técnica. deles para que a gente possa oferecer o melhor que a gente pode dentro da fonoaudiologia, que é uma ciência tão importante quanto a análise, sim, né? Perfeito. sim, mas eu acho que, assim, a sensação que eu tenho é que isso está mudando um pouco, né? Você acha? É, Ah, muito. Me conta. Por que vocês acham isso? porque eu acho, Eu já fui muito pior. porque eu acho que mudou, mudou não. Acho que começou a mudar o Hum, paradigma do fonoaudiólogo, hum. enquanto né, membro da equipe, porque eu acho que, né, você falou precisa saber conversar, mas eu acho que as pessoas já entravam no jogo desvalorizadas. Sim, É. E Uhum. por isso que sim. ia fazer o aba, sabe? Porque do tipo assim, não, o que eu sei não vale nada aqui, eu vou precisar saber falar essa língua. E eu acho que o fonoaudiólogo começou a se libertar um pouco disso, porque e eu não acho que foi só essa questão do aba, porque teve esse movimento dos convênios, foi chegando um ponto, aqui em São Paulo aconteceu isso, não sei, né? É Acho que no sinuca de resto do bico, Brasil né? também, que se você não tivesse aba, você não conseguia trabalhar, né? É. Né, vinha lá no laudo do médico, que tem que ser a fonoaba, tal. E aí todo mundo passou a acreditar que era esse o caminho mesmo, né. Então eu acho que isso mudou. Quando a gente fala, né, que a gente fala em todo lugar, não tem fonoaba, tal, acho que as pessoas escutam e se libertam, né, dessa questão. O que eu acho que, por outro lado, a gente também tem uma série hoje de críticas em relação ao ABA. Então, né, ano passado saiu aquela revisão mega Absurda, falando sobre Uhum. as evidências que são questionáveis e tal. Mas, assim, no final das contas, sabe, me parece uma grande mentira que todo mundo acreditou, Decidiu né? acreditar. Né, você tem que ser fonoaba, ou só o ABA tem evidência, ou X. Parece que foi uma coisa assim, que ninguém foi olhar direito. Aquela mentira repetida muitas vezes, É, né? É. É. e que né, os aplicadores, enfim, se apropriaram disso de certa Uhum. forma e ocuparam um lugar que a gente está cavucando, né? É. Mas eu acho que
É complexo, difícil, acho que vai muito tempo para isso mudar, mas eu acho que aos pouquinhos está melhorando. Não sei lá, como é que tá lá? Então, eu não falo nem por lá, eu falo pela minha experiência mesmo de Geral. supervisora, né, eu sou madrinha do pessoal da Amazônia, então eu tenho Você é uma vivência nesses locais esquecidos, né, em que a análise do comportamento nem chega, né, lá Exato. nos ribeirinhos a análise do comportamento não chega. Então nosso objetivo é ser fonoaudiólogo e treinar as famílias para saber o que fazer com seus filhos, porque 5 Exato. horas de barco para ir, 5 para voltar, não dá intensividade, a intensividade é dentro do barco, Uhum, né, e dentro do barco ela tem que saber o que fazer dentro do barco, porque é um meio que vai uhum, ser uma hora só. Então assim, pensando no que tange, né, os aspectos da grandiosidade que nosso país tem, ela não chega para todo mundo. Mm-mm. E não Uhum. é todo mundo que muda assim tão rápido, né? Eu acho que É. aqui em São Paulo as coisas chegam um pouco mais rápido do que em outros lugares. É. Também tem sim. lugar que a análise do comportamento nem chegou ainda, e É, ainda vai É. porque chegar. vai chegar a onda É, lá, É. né? vai. Então acho que assim, eu concordo que alguma coisa tem mudado. Mas eu acho que esse movimento de querer fazer qualquer especialização em análise do comportamento para ser fonoaba ainda é muito forte, Uhum. né? E aí eu sempre tô batendo nessa tecla de que a gente precisa ser bom no que a gente tem que ser bom, tecnicamente, enquanto fonoaudiólogos. Analista do comportamento é um segundo passo da sua vida. Se Uhum. você não é um bom fonoaudiólogo, por que que você vai ser analista do comportamento? Vai ser meia boca Vai ser minha também, boca que é o que tá também? acontecendo, né? Né? Então, eu acho que a gente precisa muito hoje. A gente já passou o período atacando, né? E a gente tem que atacar mesmo, porque senão atacam a gente o tempo inteiro, estão atacando a gente Uhum. aí. Inteiro. Continua Mas eu todo acho que a gente dia. também tem que discutir boas práticas dentro da análise do comportamento. Nós, enquanto fonoaudiólogos, como nós podemos ajudar essa equipe? Para que a gente catequize os analistas, que Aham. também têm dificuldades de compreender o nosso papel e reconhecer o nosso papel, né? Os Claro que ruins, nem os todos os ruins ruins. ainda tem. Mas e que a gente consiga fazer com que o fonoaudiólogo também entenda o seu lugar. E É. bata o pé E que pelo tenha seu lugar de lugar. fala, né? Uhum. Tenha lugar de Exatamente. fala. Então, eu Uhum. acho que vale a pena a gente discutir, cada uma discutir uma boa prática, como que a análise do comportamento pode me ajudar no meu trabalho, enquanto fonoaudiólogo. E eu acho que isso é uma coisa importante. Nem lembro se a gente falou sobre isso no outro episódio, mas né, isso tem se discutido muito, que eh, eu acho que agora que o fonoaudiólogo está se apropriando desse lugar, também de dizer que o outro não pode trabalhar com comportamento verbal, por exemplo. Uhum. Uhum. E isso tudo depende da forma de olhar em função de teorias de aquisição de linguagem, que Perfeito, cada um escolhe a sua, né? perfeito. E que não é exclusividade do fonoaudiólogo. E que o Exato. melhor dos mundos é quando tudo dá certo, né? É, Quando o comportamento verbal está sendo trabalhado pela equipe de psico e a gente consegue direcionar qual é o melhor fonema, qual a melhor palavra, enfim. perfeito. E a gente trabalhando com a função lá na nossa sessão e as coisas fazem sentido, né? E tudo Exato. acontece junto. Porque é assim que deve ser, Que né? precisa ser, É. exato. Mas também tem essa onda, essa marola que vem depois, né? Que agora virou uma guerra, né? Do fonoaudiólogo também atacando o aba, enfim. E é um instrumento importante que a gente não pode deixar, não pode desconsiderar, né? O que a Com Gil falou, mas certeza. tem que ser bom, É. né? Tem É. que ser bom e o que a gente tem batido muito na tecla é que não seja conivente. Você tá numa clínica, você tá vendo práticas que te incomodam, não seja conivente. Perfeito. É. Simplesmente vá lá, denuncie para o conselho, porque o conselho tá aí para isso. As pessoas costumam, o conselho não faz nada, o conselho não, gente, o conselho tem uma cacetada de coisa Uhum, para fazer. uhum. É. Não dá para simplesmente você se omitir e não fazer o seu papel. Se o conselho vai fazer, o problema é dele. Mas você tá dentro de uma clínica e você tá vendo práticas abusivas, né? Como essa do parabéns, como estagiário atendendo sozinho, como, sei lá, arrastando a criança, né? Essa semana foi Nossa, um fisioterapeuta e um foi. psicólogo arrastando uma criança no corredor. Você olha isso, você é conivente, você faz parte disso. Então, se te incomoda, o cuidado onde você bota o seu nome. Você simplesmente denuncia, vê um jeito de registrar, denuncia e sai. E sai. É. Eu fico vendo até terapeutas cansados, Não, @terapeutas.cansados, terapeutas cansados. ponto cansados, É, que é muito legal, porque tem muita, muita denúncia, mas às vezes eu fico olhando exatamente isso. A pessoa que está denunciando tá lá dentro. tá lá dentro. Pois é. É Ali muito já comum, fala né, a muito gente ler o isso. texto. É. Ah, porque meu chefe isso, isso, isso. Gente, se fosse comigo, eu mandava a equipe inteira embora. Eu falava, vou fazer uma reciclagem aqui dentro. Tá falando mal e tá junto? Tipo, quem anda com sujo, mal lavado é. Mais ou Uhum. menos isso, né? Uhum. Então, tá É. falando mal, mas tá junto, tem alguma coisa esquisita. Só que as denúncias são válidas, São né? válidas, A sem dúvida, pessoa é um tá lugar de escuta, explanando né? ali uma realidade, imagina.
mas tá fazendo parte disso. E Você você tá vê que os como lugares colega se pra essa pessoa. repetem, Uhum. né? São os mesmos. A gente, será que um dia a gente vai cair lá? Cara, se a gente vai cair lá, eu Olho não todo sei. dia Mas de assim, medo. se você tá em linha de frente de clínica, né? Olho todo Se dia você. de medo. Não, mas eu falo isso pra ele, eu brinco com a nossa equipe também. Eu falo, se a gente tá lá na linha de frente, Uhum. pode ser que uma hora aconteça, mas qual é o meu papel enquanto gestor de uma clínica? É Aprender, garantir que as escutar. coisas sejam éticas e claras, Uhum, É. né? uhum. É isso, se você faz o seu papel, se você não paga R$ 10, R$ 50, você faz as coisas direitinho e você tem hora para escuta, se você trabalha com PJ e não fica seletizando ninguém, porque é o que acontece, cada um faz seu horário, você faz as coisas éticas, você não precisa ter esse medo. O problema é que as clínicas cresceram demais, virou mercado demais, Uhum. Que é o né? tema de um outro podcast que a gente Exato. vai entrar, né? O mercado É. do autismo. O Uhum. mercado no autismo. E aí você acaba ficando ali, né? É. Mas é doido, porque a gente fica vendo o mesmo lugar se repetindo, né? As mesmas clínicas, a pessoa que tá reclamando, meu, esses dias tinha uma pessoa falando que recebe R$ 7 por hora de atendimento. Pois Sério? é. R$ 7, E aí cara. tem um outro tema que eu Nossa. acho que a gente vai entrar em algum momento e precisa discutir, Vai. que É mesmo, a são gente ia trazer a as Bruna. formações semipresenciais e EAD. Quem vai controlar? Será esse? Às vezes, né, eu tenho me posicionado lá, Lígia, não, low profile, mas eu tenho me posicionado lá numa preocupação que é, pô, presencial já é punk, presencial você já vê aluno no quarto ano mal formado. Quem vai dar suporte para esses? Serão esses aqueles que vão assumir as vagas dessas de exploração? Serão esses que vão trabalhar nas clínicas ganhando R$ 10, R$ 50? O que vai ser? É, enquanto essas vagas existem, alguém tá lá pra Alguém preencher. tá lá. Quem são as Exatamente. pessoas que assumem? É, exato. Onde habitam? Onde É. habitam, o que comem? É. Eu acho que E... são. Desculpa, Não, Lígia. Pode falar. pode falar você. Eu nem sei mais o que eu ia falar. Ah, Eu tô sem remédio, eu não tô Adoro. medicada hoje. eu ia dar um segmento, né? Pensando que a fonoaudiologia, ela é uma área tão rica. Então, a gente entra ali na área da linguagem, da comunicação, na fala. Por que que eu sempre faço essa divisão? Fala, linguagem e comunicação. Porque tem fono que não sabe que existe essa Perfeito. diferença. Uhum. Parece ser uma coisa básica, Uhum. mas tem aluno, dependendo de onde ele vem, que ele não sabe, né? Então, nós entramos na área de motricidade orofacial, nós entramos na área de geronto, né, na área de leitura escrita, mas não tem a área de intervenção comportamental. Então, é Uhum. importante que você, fonoaudiólogo que vai entrar na área, você tem que entender. Você quer fazer uma formação? Bacana. Eu fiz. Né? Acho que todo mundo aqui, nós Todos nós somos 4 formados. temos, mas a gente não se define como fonoaba, nós somos fonoaudiólogas. O mundo se abre quando você vai fazer uma intervenção naturalista, por exemplo, a formação no Denver. Gente, aquilo ali é fonoaudiologia, linguagem puro. É. Quando eu fiz, eu falei para a Ana, eu falei, nossa, A gente faz isso. eu meio que voltei, falei, entendi, voltei, né? Tipo, o meu papel aqui na fonoaudiologia é trabalhar com linguagem, com comunicação, que é o que você entende quando você faz uma boa formação. Não é apenas Exato. aplicar programas, né? O nosso trabalho vai além. Imagina você aplicar programas de ecoico, programas de, sei lá, nomeação, não sei, repetição, mas a criança tem uma apraxia. E aí, olha que frustração. Você é fonoaudiólogo e tá fazendo um programa de ecoico numa criança com apraxia. Com as Né? palavras que o analista do comportamento Você definiu e não você. Exato. Essa é a minha luta. Exato. Pra Vela. mim, boas práticas. Vela. Vamos terminar essa fala que a gente vai falar das boas práticas, pra gente poder dar também conselhos Exatamente. bacanas para os Uhum. nossos colegas fonoaudiólogos. Isso É. aí. Até porque é isso, né? Ai, vou fazer um ecoico, boas práticas. Oi, tudo bom? Você é o fonoaudiólogo do caso? Pô, o que que você acha que o cara tem? O que que dá? O que que não dá? Outro dia eu fui num atendimento de uma criança externo e aí tinha um programa de ecoico. O moleque tem uma baita de uma apraxia de fala, ele não consegue fazer protrusão, mal abre a boca, não tem amplitude de abertura de boca, precisa de ponto pra tudo, né? E aí, a gente tem um programa de ecoico pra ele fazer você pode me ajudar? Não. Não vai nem eu nem você fazer. Nem eu, nem porque não você, dá. nem mãe de Ná. É. Aí Né? nessa Vou hora a fazer. gente, né, pega esse profissional e fala, olha, a gente banca, né? Olha, a gente pode tentar isso, mas depois, primeiro ele tem que aprender. Vamos fazer pro o controle intraverbal, do treino de vozeado. ouvinte, intraverbal. Se Exato. ocupem disso que eu tô preocupada aqui com o que ele vai dar conta de falar, né? É. Exato. Ai, tem algum toque que eu posso dar no rosto dele? Não, quem toca no rosto do paciente é o fonoaudiólogo. Né? Aí tem essa briga. O paciente permite. Quando o paciente É. permite. Aí tem essa briga de, né, porque se eu fono, pode fazer o prompt, porque eu não... É. Sinto muito, é. Sim.
E aí, nessas Adoro. reuniões de equipe, nessas orientações que a gente passa, é o momento da gente tentar se organizar, gente, pra sair dessas discussões que, na verdade, não levam a nada. É mais Idiotas. briga de ego É e gente onde idiota. quem deveria estar em consideração aqui é a própria paciente, é a criança, Exato. né? Então tem uma equipe inteira que tá brigando, que tá discutindo o que cada um vai fazer o quê. Gente, tem uma pessoa aqui, Exato. né? E aí Exato. vale a pena as famílias ficarem muito atentas e ver, será que esse terapeuta, será que essa linha aqui é o melhor pro meu filho? Será que ele tá se beneficiando, tá melhorando? O que que eu posso fazer para melhorar, né? Os melhores líderes são os pais, Exato. né? Eu acho que o que você quer pro seu filho, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo. Não é simplesmente jogar dentro de uma equipe e falar, trabalhem, né? Olha, ele não tá evoluindo. O que que você faz em casa, né? Outro assunto, né? Não entra aqui. Perfeito. Mas fiquem atentos. Se você é família, se você é um pai, uma mãe, um tio, sei lá, fiquem atentos a esse perfil dos terapeutas que acompanham o filho de vocês, o sobrinho de vocês, sei lá. E E fiquem se você atentos. for fonoaudiólogo, você seja honesto, convida a família É. para entrar dentro da sua Perfeito. sessão, oriente, porque isso também faz De parte onde das boas veio? Em que práticas. versículo da Bíblia tá escrito que que o pai não pode entrar na sala? Vocês já viram isso? Tem clínica que proíbe. Gente, Me tem uma conta. clínica famosa aqui em São Paulo que Hum, faz a família assinar um contrato hum. dizendo que não vai levar na fono. Não vai levar? Como? Pera. Linda, tem clínica aqui em São Paulo que faz contrato com a criança e só aceita se a criança faz todo o tratamento lá dentro. Ai, deve ser a mesma. Ah, eu quero pegar mais um. Tem uma clínica A gente vai aqui. marcar o arroba na... Não vamos, não vamos. Ah, Tem tem uma clínica aqui que o quê? Oi, Carol, tô ligando pra minha advogada. Advogada. Tudo bom? Tem Vó uma dela. clínica aqui que roda na internet. Trabalhamos com liminares. Eles disponibilizam um advogado para conseguir pode. a liminar. E aí a criança fica presa na clínica. É contra a lei. É, mas contra a existe uma lei. clínica enorme. Uhum. Não, e é isso, assim, é isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque eu acho que muita gente, eu não posso falar o que que é um palavrão, mas enfim, é uma droga. Uma droga É, ficou bom. pegar Não a pode família, prender a pessoa a desse família jeito. num momento frágil, que às vezes não sabe nada, e eles assinam um contrato, né, dizendo que não vai poder levar. E aí, dentro dessa clínica, só se trabalha com comportamento verbal e fonoaudiólogos estagiários. Quer dizer, é uma clínica mega famosa em terapia comportamental, Nossa, que faz um bom trabalho nessa linha, enfim. Uhum. Quem sou eu Rapaz. para julgar? É, não, Deus me Quem sou eu livre. pra adorar? Quem sou Fala, eu pra tem julgar? casos que a gente Enfim, eu não sei nem de que vocês estão falando. Nem eu. Ah, Não você sei Nem de que daqui vocês de São estão Paulo eu falando, se sou. tem caso não. Mas aí, o que acontece? A família assina o contrato sem saber. Exato. O que é? Qual a diferença da fono? Se aqui tem fono, por que não pode ser essa daqui? Tá boa essa, né? Dá É. tudo certo. Me Sim. recomendaram essa clínica, super bacana. Ele sabe o que é pragmático, o que é comportamento verbal? Não sabe, né? E aí as pessoas se aproveitam desse momento, fazem as pessoas assinarem contratos. Uhum. E aí a criança passa a vida lá, e depois chega pra gente com 15 anos, uma belezinha, entra na sala, senta na mesinha e fica esperando. Uhum. Se deixar 2 horas na mesinha, ele vai esperar. É. Não bate em ninguém. Coisa linda. Mas, né, é Cadê a feliz, se função, né? comunica, E cadê a tem, função tem, dessa tem, tem linguagem? gente dentro lá dentro. Porque É. linguagem, né? Deixa o É cara isso. bater, né? É, eu Para pra prefiro a pensar. criança que fica Não, e tem que parar pra puta pensar que do que o bater, tem que pôr o o pi. bater é uma fala, né, cara? O cara que não É fala, comunicação, o ele bater, precisa. comunicação é a única coisa que ele tem pra Mas se defender do mundo. É. se suprime até, né, a possibilidade de protesto. Exato. Sabe? Ai, A tem que criança não sabe protestar fazer uma funcional. escolha. Querido, não é funcional pra você, pra ele. Pra Ele só ele. quer se livrar de você. Exatamente. A criança não sabe protestar, não sabe fazer uma escolha. Uma criança que entra numa sala cheia de brinquedos e não escolhe nada, tem uma coisa muito errada acontecendo ali. Vamos fazer a jogadinha? Hum. Pense em um princípio da análise do comportamento. Como que ele ajuda na sua vida? Vamos ajudar nossos colegas? Vou começar então, já que eu propus. Reforço. É. Reforço é uma coisa muito importante, né? Que a gente não pode achar que faz parte apenas da análise do comportamento, né? E uma coisa que eu vejo muito hoje, principalmente para quem não conhece muito sobre análise do comportamento, eu sei que ele precisa do reforçador. Mas ele entra na sala, ele já pega. E aí Uhum. ele tá ali com o brinquedinho que ele gosta, e daí ele não vai mais para lugar nenhum, né? Então, não é só conhecer o conceito, é compreender quando você oferta, né? Então, o reforço ele é muito importante, mas ninguém ganha salário antes de trabalhar, Uhum. Exato. né? Então, como é que a gente vai oferecer isso? Vou dar na mão dele o brinquedinho que ele gosta.
como é que a gente vai cumprir o resto do programa. Então, o reforçamento é um aspecto importante que pode muito contribuir para a nossa prática clínica, né? Essa questão dos níveis de dificuldade dos nossos programas, que às vezes são exaustivos. O programa de fala é um programa cansativo para uma criança que tem dificuldades motoras. Por mais que a gente seja lúdico, a gente está fazendo ele lidar com uma grande dificuldade dele. Né? Então, se eu consigo trazer, a gente tem que saber, eu falo sempre, os pilares da previsibilidade. O que eu vou fazer, quanto eu vou fazer, que hora acaba e o que eu ganho depois. Uhum. Será que a gente está deixando isso claro? Né? Então, ter este conhecimento é uma coisa que te faz uma pessoa que usa alguns princípios de análise do comportamento para a sua prática fonoaudiológica. Exato. Não é para aplicar programa que você pega lá. Eu acho muito sacanagem uma pessoa que está preocupada em aprender a aplicar o VBMAP, mas não sabe aplicar o ABFW. Sabe? É Que triste. sacanagem. A gente está falando do protocolo nosso. Pega muito mal pra fonoaudiologia. Eu acho. Profissional não saber fazer uma avaliação fonoaudiológica. Mas tá lá brigando para fazer curso de É, VBMAP, de exato. PEERS, de Exato. ABLES. Ou pega os princípios, algumas questões da intervenção comportamental e entende de forma errada e aplica de forma errada. Por exemplo, ser Então. punitivo. Ah, Então tem boa. o terapeuta que é Punição não punitivo. modifica Mas- comportamento. Mas aí tem, né, acho que puxando os dois ganchos, o reforço diferenciado, que eu acho lindo, porque a gente faz isso na vida, Uhum. né? Sim. Sei lá, seu marido tá te falando uma beronha lá que você não gosta, o que que você faz? Né? Você não dá atenção, ou não responde, sei lá. Né? Se o seu marido te traz presente, você fica feliz, fala muito bem, que lindo, né? Enfim, a gente faz isso na vida. Sim. E fazer isso com as crianças, reforçar bons Reforço comportamentos. intermitente, que é pior ainda, né? Ah, O reforço intermitente, a seleção de comportamento, que é uma desgraceira. Eu acho que a pior tragédia na vida de uma criança, né? É Exato. seleção de comportamento. Mas, assim, reforço diferencial, eu amo, de paixão. Acho que eu puxo o gancho das Eu duas. acho que a fuga esquiva, né? Ah. Saber reconhecer uma fuga e uma esquiva, porque você transforma a fuga em esquiva em palavra, né? Então não é só, ele levantou da mesa do nada, ele levanta, ele não engaja em nada. Aí você fala, mas espera aí, o que que você tá fazendo? Você percebeu que isso pode ser uma fuga? Ele pode não estar curtindo. É o famoso que a gente vem famoso da de louco, né? Você tá falando, ele tá levantando, pô, olha antecedente. Saber olhar antecedente também, eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem. Então, o cara tá na mesa, antes dele desorganizar, ele bate na mesa, ele faz algum barulho. Nesse momento, você já intervém. Você não espera o comportamento acontecer, você já entende, cara, entendi. Você tá cansado, pô, você não tá afim, vamos dar um intervalo antes da coisa acontecer. Toda crise dá sinal. Toda crise dá sinal. Quanto na vida que a gente... Dá sinal antes de surtar. Toda hora. Toda tempo hora, todo. é. O tempo todo. Mas eu ia falar de ecolalia, né, na minha vida profissional. Quanto que a gente tentou Também. extinguir a ecolalia? Quanto, gente? Quanto? E Muito. hoje a gente sabe, né, que não é assim, né, que não deve fazer exato. isso. Eu não lembro se no primeiro podcast, no primeiro episódio, a gente deu esse exemplo que a gente sempre dá, mas lá do hospital psiquiátrico, né? O menino da internação, ele quando ele ia dar a crise, ele gritava: pega o doll, pisa na cara desse. E aí todo mundo fala, não sei por que ele tá falando isso. Você não sabe? Então Porque ele ia espera 5 minutos. espera 5 minutos, vai te cacetar. É. Era o antecedente dele. Ele falava, ele trazia ecolalias do que ele ouvia quando ele estava internado. tava Pega o em Aldol, pega a Tala. É isso, né? Eu acho que assim, a nossa formação enquanto fonoaudiólogos é muito diferenciada nesse sentido, porque a gente consegue, independente da questão da análise do comportamento, a gente o tempo todo tá escutando, olhando e tentando entender, contextualizar e trazer função para o paciente. Eu acho que isso já nos forma de uma forma diferenciada, Exato. né, para entender esse tipo de coisa. Então, já somos analistas de comportamento natas. Exatamente. Eu acho que fica uma dica para quem quiser entender um pouco mais dessa perspectiva da fonoaudiologia. Acho que Barry Prison trouxe muita coisa, né, pra gente. Acho que desde 1986, quando ele falava, 84, quando ele falava primeiro da Gestalt. Ela lembra Depois- disso ainda, tá? eu lembro, Olha, e eu depois ela lembro. fala que não é mais velha do que eu. De 1986, quando ele trouxe os primeiros artigos ali falando da aquisição de linguagem, mas Uniquely Human, né? Uniquely Human, que é o livro dele, o Thinking in Pictures também, é maravilhoso. E agora tem o Thinking in Pictures por crianças, que é da Temple Grandin, com figuras. Eu acho que são 2 livros extremamente importantes para o fonoaudiólogo, assim, entender pela perspectiva
sabe? Por essa perspectiva do Uniquely Human, entender esse pensamento em figuras. Eu acho que fica a dica para quem quiser ler e se humanizar, É. né? Vira gente. Virar gente. Rechear de importante. linguagem a vida, né? É, isso aí. Então, acho que a gente pode entrar aqui a caminho do fechamento desse episódio, né? Sim. Pra resumir, existe fonoaba? Não! Ótimo. Até você que acha que é fonoaba, na verdade. Repense. Desculpa a gente dizer que você não existe. O conselho não te reconhece. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Desculpa, você queria falar alguma coisa? Não, ia falar que se você acha que você é fonoaba, precisa rever os conceitos, né? É, Você pode ser muito além disso. Exato. Exatamente. Exato. e eu espero que todo mundo tenha entendido que a gente não tá criticando a linha, e sim essa nomenclatura, né? Fonoaudiólogo Sem existe. dúvida. Tem o fonoaudiólogo que atua na área de linguagem, o fonoaudiólogo da... E Que atua na análise do comportamento insubstituível. super bem. Exato. Exatamente. Na verdade, é isso, né? Um analista do comportamento, qualquer um pode ser. O fonoaudiólogo tem um papel que ninguém substitui. É isso aí. E que a gente Ai, que cumpra lindo, bem o né? nosso Tão papel, bom, né? né? Que a gente Ai. cumpra bem. É isso. Eu sou muito feliz sendo fã. Muito bom. Então, Pode até- fechar. Mas é bem. importante, só pra finalizar, que assim, quando a gente se omite em ser quem a gente é, alguém vai ser por nós, né? Uhum. Então, na Uhum. hora em que eu tô ali, que eu não faço a minha avaliação de linguagem, que eu não sei pontuar se ele tem alguma questão motora, o neuro vai dizer. Uhum. O neuro sem nenhuma formação. Gente, eu recebi Ai, é um dia desse um vergonhoso. relatório de um neuropediatra dizendo que o menino tinha Mas ele era neuropediatra mesmo? neuropediatra mesmo. Tá. Doutor em Tá, neuropediatra. não, doutor. só pra saber se era alguém É. específico. Não sei se é melhor ou não, pior, vocês não no caso. conhecem. Tá escrito assim, ó, que o Fala paciente disso, tinha né? apraxia de linguagem. Meu Deus! Deu um nó na minha cabeça que eu fiquei tentando entender como é que eu ia dar apraxia de linguagem. Imune ao aprendizado, né? A gente Então, pode assim, copiar o laudo e pôr na legenda aqui embaixo? Pois é. Então, assim, é muito grave você olhar uma coisa dessa e você não conseguir reconhecer que ali tem uma coisa que devia ser sua. Ele não tinha que Exato. ter autonomia, o direito de falar sobre isso. Mas ele falou provavelmente porque você, fonoaudiólogo, não falou, né? É. Você não cumpriu o seu papel. Então, assim, a gente tá convocando vocês aqui pra vocês cumprirem o papel de vocês. Né? A praxia te fala quem diagnostica somos nós, mas tem que saber fazer avaliação, tem que saber fazer o negócio direito. Tem que saber Senão tudo alguém vai chegar lá e médico. vai dizer o diagnóstico que o menino tem, sem ser fono. É. Diagnóstico de fono. É isso mesmo. Aí, E pra a praxia de fechar- linguagem não existe. Precisa Não ficarem no existe, coisa, gente. né? Meio confuso aí. E agora, pra fechar com uma bomba, ó, pode jogar a bomba depois que eu falar. Hum. Se você não se posiciona, se você não faz o seu trabalho, um analista do comportamento vai sentar numa câmera, vai explicar o que é fonoaudiologia em suas áreas e vai falar como o fonoaudiólogo atua. Beijo pra vocês.